Oi, minha galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam em casa tranquilos, tá? Que vocês estejam bem e se cuidando. A gente vai fechar agora a matéria do segundo bimestre, tá? Que se encontra no capítulo 2 da apostila de vocês. Pôster de divulgação científica, né? Pôster, banner, né? Painel de divulgação científica. Essa matériazinha que a gente vai começar a estudar agora. Então a gente vai ver o que ela é, quais são as suas características, né? Alguns exemplos também. E é disso que a gente vai falar. Vamos pro próximo slide agora. Então, primeiro, né, esse pôster de divulgação científica. Antes da gente começar a falar o que é o pôster, a gente tem que lembrar do que é um texto científico, né? Um texto científico, na realidade, ele é um texto que vai tratar de alguma área da esfera humana, né? Vai tratar, então, de uma pesquisa da esfera humana, né? Uma coisa mais formal mesmo, né? Algum estudo baseado em outros estudos, digamos assim, né? Então esse texto científico ele vai ter como base a ciência mesmo, né? As várias esferas humanas e toda uma complexidade de discussões que a gente tem a partir do tema que a gente vai pesquisar, né? Então esse texto científico ele vai ter como base uma pesquisa, né? Um estudo, ele vai ter a linguagem formal, ele vai ter referências bibliográficas também, né? E o que então é esse banner, né? O pôster de divulgação científica, né? Na verdade, é um gênero textual, né? Que vai pegar todos esses estudos, né? Pegar tudo que foi estudado e meio que resumir, né? Em um pôster mesmo, em um, como é que eu posso dizer? Em um local bem mais resumido, a fim de mostrar para as pessoas o trabalho desenvolvido, né? Mas trazer a informação de forma mais simples, mais dinâmica, né? Então, eu botei para vocês que também chamado de banner ou painel, o pôster de divulgação científica, ele é uma representação visual, né, de um determinado trabalho extenso, né? Então, o trabalho antes, ele foi muito bem desenvolvido e aí agora a gente vai resumir colocando as informações mais importantes sobre ele, né? Elaborado, baseado em intensas pesquisas elaboradas anteriormente, no caso, né? O intuito, então, da gente ter um painel de divulgação científica, um banner, um pôster de divulgação científica, é divulgar de forma clara, de forma objetiva, de forma sucinta, informações para um grupo de pessoas, né? E aí, como é que essas informações vão aparecer? A partir desses textos verbais, né? Essas informações vão estar no cartaz por meio de textos verbais mesmo, textos escritos, mas também a gente pode colocar para aumentar, né, para poder conversar com esse texto, para poder ilustrar algumas ideias de forma mais fácil, mas que chame mais a atenção das pessoas por meio de fotografia. A gente pode botar então fotografia, a gente pode botar tabela, a gente pode botar muitas das vezes gráfico, né? E vai ser essa amostra do que tudo que a pessoa estudou, só que, claro, num lugar, né, num suporte menor, né, e mais apropriado, que ajude nessa rápida visualização, né, nessa fácil visualização de todos, né? Então, esse post de divulgação científica, como é que é a estrutura dele? Como é que ele vai aparecer para as pessoas? Normalmente, ele vai aparecer, né, com umas sessões fixas, né? Ele vai apresentar uma estrutura fixa, né? Que primeiramente, a gente vai ter a introdução, né? Vai ser do que vai tratar aquela pesquisa, né? Dizer mesmo sobre o pesquisador vai dizer o que a gente vai encontrar naqueles dados ali daquela pesquisa. A gente vai ver o resumo, na verdade, o que foi estudado, né, uma breve apresentação do que ele foi estudado, os métodos utilizados, né, então como é que a gente fez aquela pesquisa, como é que isso aconteceu, onde, né, como é que foi se dando esse processo. A gente pode contar também com gráficos, né, com tabelas, e aí a gente vai encontrar as discussões, né, depois nas considerações finais sobre o resultado obtido, né, na conclusão do trabalho que a gente vai ver no pôster de divulgação científica, tá? Normalmente, a gente encontra esses pôsteres de divulgação científica em trabalhos da faculdade, né? Então, a gente encontra muito em congressos da faculdade, em simpósio, né? Em palestra, em vídeos também. Mas a gente também pode encontrar essa divulgação científica com trabalhos mesmo de vocês, né? Assim, numa proporção bem menor, né? Mas não menos importante. Quando a gente vê nos trabalhos das escolas, vocês pesquisando, colocando em feira de ciências, por exemplo, coisas importantes como bullying, discussões, né?
e pegarem percentuais, né? Então, essa elaboração também, ela acontece assim, com essa forma mais fixa mesmo. Em locais mais formais e da vida acadêmica, mas também aparece muito em locais assim de escola, né? Quando a gente faz pôster, né? Quando a gente faz cartaz de cartolina sobre algum determinado assunto, tá? E normalmente esses pôsteres de divulgação científica, eles costumam ser colocados na entrada das salas, tá? Em que vai acontecer uma apresentação oral sobre eles, tá? Então, normalmente a gente vê em simpósio, em congresso, um banner para poder falar rapidamente do que aconteceu, né? Do que foi pesquisado, mas as pessoas muitas das vezes fazem isso, falam antes de apresentar o banner sobre a sua pesquisa de forma mais elucidada, digamos assim, né? Mais aprofundada, um pouquinho mais aprofundada. E é isso, basicamente, tá? O que a gente deve seguir, tá, para elaborar? Como é que tem que ser a estrutura, né, desse trabalho? O que a gente tem que ter para poder fazer um pôster de divulgação científica que se adeque ao gênero mesmo, né? Como é que isso vai aparecer pra gente? Então, eu botei para vocês que o texto, né, o pôster em si, ele deve ser claro, ele deve ser objetivo e sucinto, então ele não pode ser muito extenso, colocando a pesquisa inteira lá, porque a gente quer que as pessoas vejam o nosso trabalho e se sintam interessados, né? Então, se a gente botar um texto imenso de 5 páginas, a pessoa não vai ficar o dia inteiro lendo, né? Pode cansar e tudo mais. Então, a gente tem que apresentar as informações amarradas, né? De forma clara, para que a pessoa veja, identifique aquilo ali, se interesse e leia até o final, né? Então, para isso também, a gente deve ter imagens, tá? Mas as imagens não devem ser colocadas sem um propósito, as imagens devem conversar mesmo com os dados da pesquisa, elas estão ali para dar um suporte aos dados das pesquisas, né? Então, gráfico também, para poder mostrar as porcentagens, mostrar determinado fenômeno que vem acontecido com a pesquisa, né? Então, isso daí vai complementar o nosso trabalho, né? O nosso pôster de divulgação científica, né? A gente já falou que podem ser inseridos gráficos e tabelas, né? Desde que a informação fique mais dinâmica, seja passada de uma forma mais rápida, menos cansativa. O pôster ele deve conter apenas os dados mais relevantes, né? Então o pôster ele deve conter o título do trabalho, o nome do autor do trabalho, a introdução, que é falar um pouco sobre a pesquisa que foi feita, né? Como essa pesquisa foi feita, então a metodologia dela, e o que a gente obteve com a conclusão dessa pesquisa, era o que a gente esperava, era o que a gente não era, né? Então vai fazer parte dessa conclusão do trabalho mesmo, né? E é necessário que os dados se organizem em colunas e seções, por mais questões de organização mesmo e de fácil entendimento, digamos assim, né? Então é necessário que tudo que a gente encontra nessa pesquisa seja organizado em formas de colunas, tá? Formas de colunas e seções, e cada coluna e cada seção dessa, o título é a introdução, uma metodologia, o resultado, biografia, né? Tudo tem que vir com o título em cima mesmo para guiar, né? Para não ficar um trabalho desorganizado, tá? Cada bloco de texto, ou seja, a introdução, a metodologia, o resultado, né? Tudo que vem assim no bloco de texto, ele deve ter um conteúdo máximo de 50 palavras, né? Para garantir que não seja um texto muito grande mesmo e para garantir que ele não seja tão enfadonho assim, né? Que vai ser esse resumo do trabalho. Então, cada bloco desse trabalho tem que ser bem breve, no máximo de 50 palavras, tá? E o pôster de divulgação científica também, ele costuma ser bem grande, tá? Então ele vai ser grande para que as pessoas consigam ver bem, né, os seus dados, consigam ler o gráfico direitinho, né? Porque se, por exemplo, a gente bota um gráfico, o gráfico ele faz parte daquele trabalho, se a gente colocar uma imagem muito pequena daquele gráfico, vai ficar estranho, vai ficar difícil de enxergar. E o que a gente quer aqui, na verdade, não é isso. A gente quer uma facilidade, a gente quer que as pessoas vejam aquilo ali de forma rápida, dinâmica, né? Então as letras têm que ser também, não podem ser muito pequenas, e a visualização ela tem que ser, e o pôster tem que ser grande para que as pessoas consigam mesmo ver sem grandes dificuldades, tá? Então, costuma ser grande para que haja uma boa visualização do seu conteúdo, e ele deve ter mais ou menos 90%, desculpa, 90 centímetros de largura e 1,2 m por 1,20 m de altura, tá? Então, 90 centímetros de largura e 1,20 m de altura, tá? Normalmente é assim que ele se comporta, tá? E normalmente também a gente pode ter esse
esse trabalho aí, esse pôster, na verdade, ele deve vir com um cordãozinho, tá? Para ele ser pendurado facilmente no lugar onde ele vai ser exposto, tá? Para facilitar, então, essa fixação dele na parede ou então na porta da sala, mas ele também pode ser exposto por meio de cavaletes, que são aquele material que você usa para botar uma pintura, um quadro, né? Então, normalmente ele vai vir ou com cordãozinho ou a gente vai expor ele no cavalete mesmo, tá? Tá. E aí a gente tem as seções do pôster, que a gente já falou, né? Que o pôster de divulgação científica, ele segue mais ou menos essa estrutura. Ele tem que ter esses elementos na sua composição para que obedeça ao gênero, né? Então ele vai ter o título do trabalho, o pôster tem que ter o título de trabalho lá em cima, né? E aí ele vai coincidir ou não com o documento lido, né? E aí a gente vai falar sobre o nosso trabalho lá no título, então ele vai ter mais ou menos uma ideia do que a gente vai encontrar, né? A imagem, né, que vai ser fotos ou ilustrações que vão se relacionar com esse conteúdo que a gente vai trazer, né? Então nossa imagem não pode ser colocada por acaso, ela tem que conversar mesmo com a nossa pesquisa. O nome dos autores, né? Então, quem fez aquele pôster, quem fez aquele estudo, né, para colocar no pôster, vai aparecer também lá em cima, tá? Normalmente. Com o nome, né, a relação de cada um, então o nome inteiro de cada pessoa que compôs aquele trabalho, que fez a pesquisa. A introdução, que vai ser a apresentação inicial do trabalho, a gente já falou, então a introdução ela vai falar mesmo do que se trata do trabalho, do que a gente pode esperar com ele. A metodologia, né, que é o resumo dos métodos de pesquisa citados no artigo de suporte, então a metodologia vai dizer de que forma aquele trabalho foi feito, como a gente chegou àquelas conclusões, né, o que a gente usou para poder chegar àquele resultado, né? O resultado, que é uma descrição das conclusões do estudo, para onde aquele estudo apontou, o que aquele estudo nos ajudou a concluir, né? Digamos assim. E a bibliografia, né? Que é as fontes de onde a gente baseou o nosso trabalho, a partir de que livro, e artigos que a gente leu para poder construí-lo, né? Então, aí a bibliografia eu botei para vocês, que é o dados do documento que basou o trabalho, iniciando pelo seu nome do autor, em letras maiúsculas, e separado do nome por vírgula, seguido do título do trabalho e o endereço da internet onde ele se encontra disponível, né? Então, é mais ou menos a estrutura que a gente deve colocar quando a gente pensa em uma bibliografia de trabalho acadêmico, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, tá? Para vocês verem mais ou menos como é que se dá um banho. Vocês provavelmente já viram em algum hospital falando sobre alguma doença, né? Enfim, alguma coisa assim. Mas aqui a gente está trazendo um estudo, né? Sobre a redução do estigma associado à doença mental. Então aqui a gente tem esse banner inteiro, ó. A gente tem gráficos aqui, a gente tem aqui o resumo, a introdução, a gente também tem aqui os objetivos, tá? O método, como é que se deu esse trabalho, os resultados, a conclusão e as referências, né? Então aqui, ó, também o título, o nome das pessoas, né? Aqui é o nome da instituição que está ligada a essa produção desse trabalho. Então a gente tem aqui toda essa estrutura mesmo do banner, né? Percebam que aqui a gente tem os textos, né? Não são muito extensos, eles são pequenos, tá? Não podem ser muito grandes, até porque a pessoa pode ficar com preguiça. Os gráficos também tentam ajudar a dar um suporte na leitura mesmo dos dados apresentados. Aqui são mais exemplos, ó. Um simpósio, acredito eu, alguma exposição de banner, né? Aqui, ó, vários postrezinhos, vários banners também, né? Que a gente pode chamar de banner também, painel, né? Aqui com a iniciação científica. Esse daqui também, né? É um que ficou mais bonitinho, porque esse aqui foi. Eu pedi pra minha amiga, que ela estuda. Ela é de farmácia da UFRJ, e aqui ela é pesquisadora, né? Ela faz iniciação científica lá na faculdade dela. Então aqui a gente tem, ó, o título, o nome das pessoas envolvidas nesse trabalho, né? A introdução, dizer o que é esse trabalho, o objetivo do trabalho, essas informações aqui, né? Aqui no caso a gente não tem gráfico, mas a gente tem, ó, as imagens. E uma tabela também é importante, a gente pode encontrar também, né, as referências. Então percebam que a estrutura basicamente do banner ou então desse pôster de divulgação científica, né, ele tem mesmo esse objetivo de divulgar um trabalho que já foi feito, né. Aqui ela está divulgando aqui o trabalho que ela fez junto com o amigo dela, né,
E aí, pra chegar aqui nesse caso aqui, a pessoas da área dela mesmo, né? Então ela faz esse banner aqui com o intuito de se apresentar na faculdade dela com o objetivo de levar conhecimento para pessoas dessa área de farmácia que é onde ela estuda, né? E aí, claro, o banner, né? O assunto vai depender do lugar que a gente está, para qual a gente está escrevendo mesmo, com o intuito da gente é escrevê-lo, né? A nossa pesquisa, qual é o intuito, depende do público, né? Então depende também de uma série de coisas para ele acontecer, né? Qual o intuito de se fazer esse trabalho com esse banner, né? Esse pôster de divulgação científica, gente. Então, eu acho que por enquanto é só, tá? Espero que vocês tenham compreendido o que é esse gênero textual, tá? Eu vou disponibilizar esses textos para, se não tiver muito fácil de vocês enxergarem, tá? Mas por enquanto é isso. Eu agradeço muito por vocês terem visto o vídeo até aqui. Até a próxima, gente. Muito obrigada, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, vocês sabem, é só me chamar na plataforma que eu tô aqui para vocês até o final da nossa aula, tá bom? Beijo e obrigado.